Você sabe qual é o verdadeiro potencial do seu negócio? Sabe quais são as futuras ameaças e as oportunidades? Então, se você não sabe, vem comigo que eu vou te dizer o porquê essas análises são importantes para você. Olá, eu sou a Tati Garcia, sou empreendedora, publicitária e fundadora de uma agência de marketing 360 para pequenos negócios. E hoje eu tô aqui para te dar autonomia para você cuidar do seu marketing. Antes de mais nada, eu gostaria que você já deixasse seu like aqui, compartilhasse esse vídeo com mais pessoas, porque a minha intenção é fazer com que o meu conhecimento chegue para o maior número de pessoas possíveis, para que elas tenham autonomia para cuidar do marketing dos seus negócios sozinha. Vocês já ouviram falar sobre análise SWOT? Eu fui aprender na época que eu estava na faculdade. E eu lembro que lá naquela época achava bacaninha, mas não fazia o menor sentido onde que eu ia encaixar isso na minha vida. Coisas que a gente aprende na faculdade e só depois a gente vai descobrir que eram super importantes. E aí ao longo dessa minha jornada e até quando eu comecei a empreender, na época das canecas eu acabei pulando a parte da análise SWOT, mas depois eu comecei a perceber a importância dela, principalmente quando chegavam alguns clientes até mim com seus negócios não totalmente desestruturados, mas com algumas questõezinhas que eles poderiam ter resolvido se eles tivessem feito de fato a análise SWOT. A análise SWOT nada mais é do que uma ferramenta de gestão que serve para fazer o planejamento estratégico do negócio até mesmo antes dele ser colocado em prática. Ele pode ser feito depois também, se você já tiver uma empresa que já está rodando, né, um negócio que ele já está funcionando, mas se você faz essa análise um pouco antes, você consegue prever algumas questões importantíssimas, né, para o seu negócio, para a sua empresa e que vai, com certeza, amenizar futuros problemas. Eu tenho aqui uma colinha, porque senão eu me perco com as palavras em inglês, mas vamos lá. A sigla SWOT, o que ela significa? Ela significa Strengths, que são forças, Weaknesses, que são fraquezas, Opportunities, que são oportunidades, e Threats, que são ameaças. CCEE, deu um oi aqui pra mim agora com o meu inglês maravilhoso. E ela proporciona um diagnóstico completo da situação da empresa, né, nos ambientes ao entorno dela, de maneira que ela ajude a empresa a correr menos riscos e aproveitar as oportunidades. Mas calma, que ela não é uma fórmula mágica que vai te salvar do monstro da crise ou do monstro dos problemas que vão aparecer durante a sua jornada empreendedora. Mas ela pode sim te ajudar muito e ainda prever questões importantes que vão trazer problemas lá na frente, como eu já falei aqui. Quando você analisa, né, as oportunidades e as ameaças, já dá pra ver de cara se o modelo de negócio vai fazer sentido e vai funcionar. Caso você perceba que não vai dar muito certo, tem algumas coisas que você precisa avaliar melhor, dá tempo de você parar e repensá-lo antes de você abrir a sua empresa ou começar com algum produto diferente, por exemplo. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem um pouquinho. Vamos voltar ali, nos projetar na nossa cápsula do tempo e voltar no ano de 2013. Vamos supor que a gente está aqui em 2013 e aí eu tive a brilhante ideia de abrir uma locadora de DVDs. Ai, nossa, eu tô vendo que tá um sucesso aqui no Brasil, né? Aqui em São Paulo. Vou abrir uma locadora de DVD, porque aqui no bairro não tem nenhuma, vou abrir. Mas aí, a Netflix acaba de anunciar, eu tô vendo as notícias e vejo que a Netflix acaba de anunciar que, até esse momento ela não tinha chegado ao Brasil, mas nas notícias ela anuncia que ela chegou a 2 milhões de assinantes norte-americanos durante o quarto trimestre de 2012. E ela contabiliza um total de 27 milhões de consumidores nos Estados Unidos. Ou seja, são 29,4 milhões de usuários totais, né, totalizando, no serviço de streaming. Olha esse barulho aí que ela fez. Tá chegando aqui no Brasil. E aí você vai fazer lá a sua análise SWOT e vai perceber essa ameaça que tá ali batendo na porta do seu negócio.
Entendeu? Então, assim, tudo bem que na época, quando ela começou aqui, ela custava, se não me engano, R$7, né? O pessoal começou a entrar, ela não tinha ainda a produção independente, né? Então, os filmes, eles eram um pouco mais antigos, mas isso, literalmente, acabou com as locadoras. Tem até a história, né, da Blockbuster. As pessoas que criaram a Netflix queriam fazer uma parceria com a Blockbuster. E aí a Blockbuster falou, não, meu querido, isso daí não vai dar certo nunca. E no final se lascou, né? Porque a Blockbuster sumiu do mapa. Então, assim, quando você faz esse tipo de análise, você já começa, porque você vai... eu vou explicar aqui direitinho, tá? Fiquem tranquilos. Mas você vai analisar o macro ali, né? Você vai olhar tudo o que tem a ver com o modelo de negócio que você está querendo montar, não só ali no seu país, na sua cidade, você vai olhar para esse macro, e aí lá naquela época, vamos supor que você tivesse feito essa análise, você não ia nem abrir um modelo de negócios nesse sentido, porque você já ia ver a ameaça eminente ali, então talvez você fosse repensar em alguma coisa, né? Talvez você fosse... Como eu sei que vai chegar o momento que não vai ter mais, a galera não vai querer comprar DVD, eu vou pegar os clássicos, só os clássicos, e vou vender para colecionador. Olha aí, uma oportunidade que você encontrou dentro dessa ameaça. Então, é para isso mais ou menos que a análise SWOT serve. E aí eu quero contar um pouquinho da história da análise SWOT. Vou também usar aqui as minhas anotações para poder me ajudar, tá? Mas é mais ou menos assim. Acredita-se que esse método ele foi criado mais ou menos aí na década de 60 pelo consultor de empresas Albert Humphrey. Ó, meu CCA aí de novo. Albert Humphrey, ao integrar um projeto do Instituto de Pesquisas de Stanford, que foi financiado pelas maiores empresas daquela época. Embora ele já tenha passado ali por diversas reformulações, né, esse modelo da análise SWOT, ela já passou por diversas reformulações ao longo dos anos, porque imagina, a gente tá falando da década de 60, ela acabou se tornando super popular pela sua agilidade e facilidade de aplicabilidade, né, no caso, além de trazer resultados efetivos para o planejamento do seu negócio. Nela, a gente analisa ambientes internos e externos, tá, do mercado atual. Então vamos falar um pouquinho agora do ambiente interno. No ambiente interno, é possível a gente analisar tudo o que envolve essa questão interna deste ambiente. Então, desde as tecnologias, né? Como que essas tecnologias vão ser utilizadas para fazer com que o seu negócio rode ou cresça. As ações de comunicação e de marketing que vão ser feitas durante todo esse processo para que você se torne reconhecido no mercado, por exemplo. Entre várias outras coisas, né? O tipo de contratação que você vai precisar fazer, a ajuda que você vai precisar ter. E dentro dessa parte interna, dessa análise interna, a gente vai analisar as forças e as fraquezas desse ambiente interno. Então, exemplos de ambiente interno. A gente tem aqui a localização, né? Onde que você vai vender o seu produto, por exemplo, ou onde você vai, se você tiver um serviço, até onde você vai fornecer esse serviço. Você vai ter um espaço físico, você vai ter um ambiente virtual, por exemplo. O tempo de mercado, a ruptura, né, o tempo de ruptura, os recursos financeiros que você vai precisar para poder levantar esse negócio, por exemplo. Os recursos humanos, que é a questão da contratação que eu falei, vai ter que contratar pessoas, não vai precisar contratar pessoas, essa contratação vai ser remota, né? Vai ser cada um em seu ambiente, ou não, ou como vai ter um escritório, tem que ter uma galera ali no escritório. O marketing, a gestão, o acesso à matéria-prima, que você vai precisar ter para desenvolver o produto, por exemplo, para revender o produto, o atendimento, o tipo de atendimento, a produção, a criação, o portfólio de clientes. Então, todas essas análises, né, esses são os exemplos de ambientes internos, tá, para que seja feita essa análise interna. Então, as forças. Quais são os tipos de forças que a gente tem para analisar? O que faz com que os clientes optem por um determinado produto ou um determinado serviço, por exemplo? Qual a disponibilidade dos recursos imprescindíveis para manutenção dos serviços que você vai realizar, ou dos produtos que você vai vender, por exemplo. O que diferencia o seu negócio dos demais. Então aqui que você vai fazer aquela famosa, o famoso diferencial é daqui que vai sair, já fiz um vídeo sobre isso, vou colocar um card em algum lugar aqui em cima, tá? Mas eu já fiz um vídeo sobre isso. E aí quando a gente fala das fraquezas, a gente vai pensar
em quais são as questões internas, tá, que possam vir a ser ruins para o seu negócio. Então, os altos custos de transporte, por exemplo, das mercadorias, ou o alto custo do frete para você repassar, né, para um cliente. Então, isso daí eu acabei vendo totalmente na prática, até porque eu também não cheguei a fazer análise SWOT para esse meu primeiro negócio, que foram as canecas personalizadas, que eu já contei aqui um pouquinho também. Mas naquela época, então eu fazia a caneca, por exemplo, até hoje, na verdade, tem uma certa dificuldade, porque você faz uma caneca, ela é pequena, mas ela tem um peso, né? E aí, quando você vai mandar pro Acre, eu já tive pessoas do Acre comprando a caneca. O preço do frete, ele acaba ficando muito mais caro. Tem pessoas que não se importam porque elas querem a caneca, mas tem gente que obviamente vai acabar não comprando, né? Então tudo isso, esse tipo de fraqueza é o que você acaba analisando para você pensar se você atinge só um público ali da região, não abraça, né, o Brasil inteiro, por exemplo. Os maiores gastos da manutenção dos equipamentos, então também dando esse exemplo aí das canecas personalizadas, eu tenho uma impressora, eu tenho uma prensa, né? Então eu precisava saber, tem uma manutenção que eu vou ter que fazer nessa minha prensa, por exemplo, de quanto em quanto tempo, isso vai me gerar um custo, como que funciona isso daí? Então é outra coisa que vocês vão analisar. A equipe, né? Eu vou precisar ter uma equipe ou eu não vou ter uma equipe? Como é que eu vou vou calcular os custos da hora homem? Né, que inclusive também tem um vídeo falando sobre como que você faz esse tipo de cálculo, que também eu vou pedir pro pessoal deixar em algum lugar aqui no card pra você, se você não assistiu, pra você assistir, se você já assistiu, pode assistir de novo também. Então, pra isso, essas são as fraquezas e é esse tipo de questões que você vai levantar neste momento pra entender quais são as fraquezas e se elas realmente impactam pra que você consiga já desviar, né, e já buscar outros tipos de alternativas para você não ter problemas sérios com relação a isso. Então, como eu falei para vocês, a gente vai analisar os ambientes internos e os ambientes externos. Então, agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os ambientes externos. Aqui vão entrar as questões relacionadas à legislação do país que você tá, ou se, por exemplo, você vai, né, querer algo internacional, você vai exportar, por exemplo, como é que é a legislação do país onde você vai exportar, a economia, as questões, os desastres ambientais, as questões que a gente não consegue controlar aí, por exemplo, o que a gente está vivendo hoje com relação à pandemia, né, algo mundial que a gente não estava esperando, que a gente está tendo que se reinventar e se virar nos 30. A concorrência, é aí que a gente faz essa análise de concorrência também. As mudanças de leis, né, as mudanças na legislação, entre várias outras. Então é aí que a gente analisa esses tópicos, é no ambiente externo. Então, nesse caso, é essencial que a empresa esteja atenta, né, e avalie tudo o que envolve o mercado no qual ela está inserida. Então, se o preço, né, do insumo vai aumentar ou não, né, todas essas questões aí, se vai mudar algum tipo de legislação que seja importante para o negócio. Mesmo sendo uma empresa de pequeno porte, a fim de lidar de uma forma mais eficaz com essas intervenções que vão ocorrer, é muito importante que essa análise seja feita. Mesmo que você pense, nossa, mas eu sou tão pequena, será que isso vai interferir? Vou trazer um exemplo aqui pra vocês. O exemplo que eu adoro, né? O exemplo do bolo. Então vamos lá. Eu acabei de abrir uma confeitaria, uma pequena confeitaria, né? E eu tô vendo que o preço da farinha que eu uso pra fazer o meu bolo tá aumentando. Isso é um fator externo que está ligado à economia do país inteiro. E que o meu pedacinho de terra ali, né, a minha pequena confeitaria vai acabar tendo problemas, algum tipo de problema aí com relação ao custo dessa matéria-prima para que eu faça o meu bolo, por exemplo, né, desse insumo para que eu faça o meu bolo. Então, é justamente por isso, às vezes a gente tem essa cabeça, né, até para quem já ouviu falar sobre análise SWOT. Ah, mas isso aí é só a grande empresa que vai fazer. Não. Se você começar desde já, mesmo que você já esteja aí com o seu negócio funcionando, você olhar um pouquinho para trás, voltar um pouquinho, fazer esse tipo de análise, você já consegue prever algumas questões importantes que vão ter um impacto direto no seu negócio, ele sendo micro, ele sendo pequeno ou ele sendo grande. E aí entra também outra questão que eu acabei de falar aqui, com relação ao que a gente está vivendo hoje, que é a pandemia. Tudo bem, tinha como a gente saber
que ia acontecer uma pandemia? Não tinha. Mas as empresas, os negócios que já vinham, né, com, por exemplo, essa questão de ser remoto, de serem empresas remotas. A Lili, por exemplo, é uma empresa que tem um atendimento remoto. Então eu não tenho um escritório físico, né? O modelo de negócio que eu criei já foi pensado nisso. Eu não tenho um escritório físico. Eu tenho uma equipe, né, de parceiros. Cada um está no seu ambiente e nós nos conectamos e nos falamos o tempo inteiro, para justamente fazer com que o cliente tenha o que ele precisa, né, com um ponto de contato só, que no caso sou eu. Então a Lili já foi meio que estruturada pensando nisso. Quem faz delivery, por exemplo, já também, né, as pizzarias, geralmente dependendo da pizzaria, você não tem um lugar para você comer a pizza ali. Então a pizzaria é feita, a pizza é feita, e aí entrega na sua casa, chega na sua casa. Então, esses modelos de negócio também não tiveram tanto problema agora na pandemia, né? Agora as escolas, por exemplo, algumas escolas elas já tinham aí um modelinho meio online de ensino com algumas coisas, mas outras escolas não tinham nada online e tiveram que se reinventar. Então é por isso, não é nenhuma questão de eu estava prevendo a pandemia, não. Mas a gente precisa pensar, se por exemplo, o imóvel ficar muito caro e não dá para eu ficar arcando com o valor, né, de um estabelecimento físico, de um escritório. Você já fez o levantamento de custo, o levantamento dos cálculos de tudo isso? Então, essa análise do ambiente externo faz com que você repense. Não é nem que você vai, eu vou deixar de fazer por causa disso, mas você repensa o seu tipo de negócio, o seu modelo de negócio. Então, essa análise SWOT relacionada ao ambiente externo, ela envolve o microambiente e o macroambiente. O microambiente são aquelas forças que trabalham o seu setor de atividade, tá? E a forma como o seu negócio se relaciona com ele. Então a gente está falando literalmente do seu setor. Então, o ramo de calçados, né? O ramo da comunicação ali, o segmento da comunicação, segmento de calçados, segmento da saúde, segmento de alimentação, por exemplo. É nesse sentido que a gente está falando sobre o microambiente. Então, acho que a gente pode analisar aqui? O cliente, né, o consumidor, o comportamento, o poder que você tem de argumentação com ele. A gente vai falar aqui também dos fornecedores, a gente vai analisar os fornecedores, o poder de negociação que você tem com esse tipo de fornecedor, o levantamento desses fornecedores, quais são esses fornecedores, por exemplo, os concorrentes, quais são os concorrentes, quantos concorrentes eu tenho, o que eles estão fazendo, como que eles estão posicionados. A gente já falou aqui também sobre a análise de concorrência, as barreiras de entrada para os negócios que estão começando hoje. Qual o exemplo que eu dei lá atrás? A questão do Netflix. Tô chegando aqui pra entrar com uma imobiliária, por exemplo. Como é que vão estar os imóveis, né? Como que vai funcionar? Existem vários sites de venda de imóvel agora. Seria interessante talvez eu pensar num portal de venda de imóvel. Qual vai ser o diferencial, né, para essa minha imobiliária para fazer com que o cliente queira colocar o seu imóvel para venda ou para aluguel junto comigo? Então é esse tipo de análise que precisará ser feita. Os substitutos, então as soluções alternativas, né, que você vai precisar ter ali a carta na manga, caso a gente tenha um problema, por exemplo, como a pandemia. E aí você tem que remodelar o seu serviço, por exemplo. Agora o macroambiente. O macroambiente é algo mais abrangente, né? É tudo que vai além do seu segmento de negócio. E aí entra a questão econômica geral no país, a legislação geral do país, tá? Esses são os macro que a gente vai analisar. O que a gente tem aqui? Um projeto de lei, por exemplo, sancionar um projeto de lei diferente, então você tem que estar de olho, né, onde você se enquadra, o que você tem que mudar ou deixar de mudar. A inflação, como é que tá? A inflação subiu, a inflação desceu, como é que tá isso? O que isso impacta no meu negócio? As novas tecnologias que estão entrando aí, se ela é uma ameaça ou não, se eu já posso começar a pensar desde agora, por mais que eu ainda não tenho um valor de investimento para esse tipo de tecnologia, mas eu já começar a pensar em algo nesse sentido para eu me programar e me preparar para fazer com que o meu modelo de negócio se torne mais tecnológico possível para eu não ter algum tipo de problema lá na frente. As crenças,
os valores, os costumes, os hábitos do consumo que estão mudando. Isso aconteceu também agora por conta da pandemia. Antigamente, as pessoas acabavam, antigamente que eu digo há 3 meses atrás, em janeiro desse ano, por exemplo, as pessoas, elas consumiam, né? Elas faziam compras online, por exemplo, mas não eram de todos os tipos de produtos, né? Mercado, supermercado, as pessoas iam muito no mercado, não faziam as compras online. Restaurante, as pessoas iam mais em restaurante do que pediam comida, né? Então tudo isso vai mudar e já está mudando nessa relação empresa-consumidor, tá? E a escassez da matéria-prima, as catástrofes, o aumento da poluição, né? Se você tem uma fábrica aí, você já tem que pensar numa forma desde agora de como você fazer para contribuir com a diminuição da poluição, por exemplo. Então tudo isso a gente vai analisar neste macroambiente. E quais são as ameaças aí, né? As ameaças, elas são os cenários no qual se concentram todos os fatores desfavoráveis para a sua empresa. Eu sei que parece muita coisa para vocês assimilarem, vocês estão aí, cérebro fazendo boom, mas é muito importante, vai parando esse vídeo aos pouquinhos, tá? Vai anotando, passo a passo, pausa, anota. Vou tentar fazer um pocket dele para ver se eu consigo trazer alguma coisa para clarear um pouco mais a sua mente, tá? Mas de qualquer forma, esse conteúdo ele é denso, mas ele é importantíssimo, porque é com ele que você vai desenvolver a famosa inteligência competitiva, que é o que você precisa para seguir na frente, né? E tá na frente ali da sua concorrência nesse mercado. E agora as oportunidades. Nas oportunidades é o momento de você indicar quais são as mudanças no mercado, né? Que de certa forma pode se tornar uma oportunidade para você. Né? No caso, para a sua empresa, pode se tornar uma oportunidade para a sua empresa e que são positivas para o cliente. Então, o que a gente tem? Os fatores econômicos, né? As oportunidades que estão surgindo aí de mudança no mercado que favorecem o consumo, uma nova modalidade aí de consumo que eu falei um pouquinho aqui atrás. E aí o que a gente tem de exemplo? Os deliveries, a possibilidade, né, de entregar algo na casa da pessoa, a gente tem os aplicativos que de certa forma vão facilitar aí a vida do consumidor. Então tudo isso a gente pode ter como oportunidade dentro desse macroambiente aí, que a gente tá falando de tudo no geral, que não seja só o que faz parte do seu segmento, tá? Então, mais uma vez, eu deixo aqui que se vocês quiserem que eu faça um pocket para clarear um pouco mais a ideia de vocês, né? Um conteúdo um pouquinho mais curtinho, mais por etapa aí, para que vocês consigam organizar esse tipo de análise, deixa aqui nos comentários a hashtag faz um pocket, para eu saber que você quer que eu faça esse pocket, que eu vou gravar ele bonitinho para você, porque você pediu. Então é isso, pessoal. Curte o vídeo, compartilha, deixa eu levar esse conhecimento para o maior número de pessoas. Eu tô recebendo muita mensagem, né, de algumas pessoas que querem começar um negócio, não sabe por onde começar. Tá aqui. Essa é a primeira etapa do processo, né? Você organizar tudo e analisar, fazer todas essas análises que com certeza vão te ajudar muito lá na frente. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Beijo!